Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Convidar a amada igreja para nós lermos a palavra no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 26. Graças a Deus. E nós vamos meditar no versículo de número 22. Gênesis 26, 22. Eu quero aqui expressar minha gratidão ao Senhor nosso Deus por esta riquíssima oportunidade que me foi concedida para estar com a amada igreja, somando, multiplicando com esta linda obra. Deus seja glorificado sobre a vida de cada um dos irmãos que se esforçaram para estar aqui na noite deste dia, participando deste glorioso propósito. Deus seja magnificado pela vida da pastora Alzira, que nos fez esse convite. Muito obrigado. Que o Senhor possa continuar prosperando tremendamente o seu caminho e a sua casa. E eu trago também a saudação de paz da minha digníssima esposa Gabriela, que não pôde vir, mas mandou estender a paz aos irmãos, e também do meu pastor presidente, que me deu o seu consentimento, que é o pastor Márcio. Quem recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Gênesis 26, apenas o versículo 22, que diz assim a Sagrada Escritura: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você pode tomar o teu assento, adorando e exaltando o Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade e misericórdia dura para sempre, já tem nos alcançado. Outra versão diz nesse exato versículo: porque agora nos alargou o Senhor, e prosperaremos na terra. Oh, glória a Deus. Então a palavra do Senhor, ela é muito boa para nós nos alimentarmos, fortalecer a alma, alegrar o nosso coração. Nós temos aqui, irmãos, diante dos nossos olhos, a santa palavra, no primeiro livro da Escritura, no capítulo 26 do Gênesis, que mostra o personagem de destaque, que é Isaque, o filho de Abraão, ungido, escolhido de Deus, para dar continuidade à sua descendência, e que durante esses dias havia um período de fome na terra, e a fome não era pouca não. O texto diz para nós que Isaque, ele era um homem guiado por Deus, e o contexto dessa história diz assim para nós no capítulo de número 22, que o capítulo 22 do Gênesis é o capítulo do desafio, porque Deus pediu para Abraão colocar no altar aquilo que ele mais amava, que era o seu próprio filho. Então capítulo 22 é o capítulo do desafio. Abraão obedeceu, topou o desafio e foi aprovado. E aquele dia Abraão passou a entender e conhecer a Deus como Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus proverá. Enquanto o capítulo 22 é o capítulo do desafio, o capítulo de número 23 é o capítulo da despedida. Por quê? Porque Sara, a querida esposa de Abraão, uma mulher bonita e formosa, ela faleceu. Então capítulo 22 é o capítulo do desafio, o capítulo 23 é o capítulo da despedida, porque Sara faleceu. E um detalhe curioso sobre Sara, irmão, é que Sara é o único personagem bíblico feminino que a Bíblia revela o nome dela, e além do nome, a Bíblia revela com quantos anos ela morreu. O único personagem feminino que a Bíblia revela, além do nome,
revela também a idade que tinha, é só Sara. Você pode procurar a idade das outras mulheres e você não vai achar. A única mulher que a Bíblia revela quantos anos tinha e com quantos anos morreu é só a irmã Sara. Então, capítulo 23 é o capítulo da despedida. É o capítulo da despedida. Então, Abraão ele perde a esposa e Isaac ele perde a sua mãe. Mas aqui há algo lindo, irmãos, que a morte de Sara revela para nós que isso aqui é Deus colocando Israel de lado e é Deus colocando a nação de Israel para dormir. Por que que isso é Deus colocando Israel de lado? Porque no Novo Testamento, Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. E os seus não receberam, mas o desprezaram. Como os judeus desprezaram Jesus, então aqui na morte de Sara, nós temos Deus colocando a nação de Israel de lado. Aí você pula do 23 para o 24, e no capítulo 24 nós temos o quê? Nós temos o capítulo da união. Quem é que está se unindo? Oh glória! É para você dar glória, oh aleluia! Para você dar glória a Deus comigo. No capítulo 24 nós temos o capítulo da união. União de quem? União do noivo com a noiva. Oh glória! Oh aleluia! No 23 Sara morreu, mas no 24 a Rebeca, oh glória! A Rebeca apareceu, oh coisa tremenda. Enquanto a irmã Sara morta, é Deus colocando a nação de Israel de lado, a chegada da Rebeca representa o que, irmãos? A igreja nascida na cruz. Porque a igreja não nasce em Atos 2, quando a casa treme com fogo e com vento. A igreja nasce na cruz. Porque é sabido por todos nós, irmãos, que para todo bebê vir ao mundo, antes do menino nascer, tem um sinal. Qual que é o sinal? É que a bolsa precisa estourar. E quando o soldado romano enfiou a lança no lábio de Jesus, saiu sangue misturado com água. E quando a bolsa da mulher estoura, sai a água. Quando ele furou a carne de Jesus, saiu sangue e água. E quando saiu sangue e água, era um sinal que a igreja já... Oh glória! Que a igreja estava nascendo. Então a igreja ela nasce na cruz e ela é cheia de poder em Atos 2. Mas o nascimento é na cruz. Então a irmã Sara é a nação de Israel sendo colocada de lado, mas a irmã Rebeca é a igreja nascida na cruz. É a igreja que nasceu na cruz. Então capítulo 22, capítulo do desafio. 23, capítulo da despedida. Mas o 24 é o capítulo da união do noivo com a noiva, da noiva com o noivo. Oh, coisa linda demais. E diz a palavra, irmãos, que até a união acontecer, o pai de Isaac, que é o Abraão, ele estava preocupado com esse casamento, pastora, porque o Isaac era um varão maduro. E Isaac, quando casa, ele só se casou quando completou 40 anos de idade. Ele é um homem maduro, adulto, e ele casa com 40 anos de idade. E os filhos de Isaac, que ia nascer ainda, porque no 24 Isaac ainda vai casar, então os filhos de Isaac que ia nascer, um deles, que é o Esaú, repetiu na vida de Esaú o que aconteceu na vida do seu pai Isaac. O que é? É que o Esaú também, quando foi casar, quando casou já era um homem de 40 anos, casou com a mesma idade que o seu pai, e tu vai entender daqui a pouco por que 40, e diz o texto, que Abraão estava preocupado com o casamento, e não era por causa da idade do filho, porque naquele tempo se vivia muito mais do que hoje, não é? Então, um varão de 40 anos lá, seria um menino de 20 anos aqui, não é? Então estava dentro do tempo, estava novo o Isaac, mas o Abraão está preocupado, não é por causa da idade do Isaac, ele está preocupado, porque na região de Canaã,
onde mora o Abraão, as mulheres que moram ali não servia para Isaac. E o Abraão só de olho falou: meu Deus do céu, o que Deus tem com meu filho na terra é muito forte, o que Deus tem com meu menino é muito profundo, e já que aquilo que Deus tem para Isaac é forte, Isaac não pode casar com qualquer donzela, não basta só ser bonita, não basta apenas ser virgem, mas a moça para casar com Isaac tem que ser uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, guiada por Deus, e ali não tinha, e as que tinham não serviam e nem prestavam. Então Abraão estava preocupado, irmão, estava preocupado, e diante disso, então Abraão disse assim: olha, eu vou chamar o meu braço direito, o homem de confiança da minha casa, e vou fazer ele jurar que ele não vai permitir que Isaac se case com nenhuma dessas moças que moram aqui. Por que não serviam? Porque as moças que moravam ali, elas tinham beleza, mas não, eita, eu vou ter que falar essa, elas tinham beleza, mas não tinham unção. Oh glória, vou repetir para ver se alguém aí dá um glória, se pega a palavra. As moças que moravam ali, meu Deus do céu, me ajuda a pregar. As moças que moravam ali, elas tinham beleza, mas não tinham tem glória para dar para ele aí, irmão? Tem glória para dar para ele aí? E a Rebeca, ela é um tipo humano da própria igreja. Por que não podia ser qualquer uma? Porque a moça, para casar com ele, ela ia se tornar um tipo humano da igreja, não é? Ela ia representar a própria igreja, que no futuro, no dia do arrebatamento, vai casar com Cristo, o nosso verdadeiro Isaac. Pegou a palavra? Então não podia ser qualquer uma, não é? E as que estavam ali tinha beleza, mas não tinha unção. E não tem problema em ter beleza, o problema é colocar beleza na frente da se pôr beleza na frente e unção para trás, tragédia anunciada. Mas se pôr unção na frente e beleza atrás, aí é mistério na terra. Oh glória, oh glória, oh glória. Quando põe a unção na frente e a beleza atrás, irmão, é mistério na terra. Mas se inverter, que é o que mais tem hoje, se inverter, se pôr a beleza na frente e passar a unção para segundo plano, meu amigo, tu vai vir no culto para dormir, não é? Aí é culto para a gente dormir, e você sabe que o negócio está ficando estreito, irmão, está ficando estranho os movimentos na terra. Por quê? Porque muitos pastores estão colocando a beleza na frente da unção, não é? E quando a beleza vai na frente, a unção vai atrás, o que acontece? A gente se torna mais carne do que espírito. Aí a nossa carne prevalece contra o nosso espírito. E a Bíblia diz que aquele que inclina para a carne, morre. Aí você vem para o culto e dorme. Mas aquele que põe a unção na frente e a beleza atrás, ele vai inclinar para o lado do Espírito. E quem inclina para o Espírito, recebe vida misturada com paz. Aí é diferente. Por isso aquelas moças não serviam. Aí Abraão falou para Eliezer: Eliezer, você é o mordomo da minha casa, e você vai ter que me prometer e me jurar que o meu filho não vai casar com nenhuma dessas aqui. Você vai ter que ir lá no meio da minha parentela, lá na Mesopotâmia, e vai trazer uma moça valorosa para casar com meu filho. O Eliezer fez o juramento, Abraão ficou mais tranquilo, ele pegou as riquezas da casa de Abraão, foi até a Mesopotâmia, irmão. Como ele chegou na entrada da cidade de Naor, a Bíblia diz que os camelos que estavam com Eliezer se ajoelharam na entrada da cidade. Ele foi com 10 camelos, colocou os 10 de joelho, e ele para descansar. Quando o Eliezer para descansar, ele diz assim: Senhor, na parte da tarde, era o costume, isso era normal, era costume, era rotineiro. Senhor, na parte da tarde, as donzelas vão sair
para vir até o bebedouro, para colocar água no cântaro. As donzelas vão sair para ir até a fonte, para descer até no poço, para poder encher o vaso com água. Então vai ter muitas moças bonitas. E como é que eu sei qual moça é a certa? Vai aparecer um monte. Então como é que eu vou saber qual que eu tenho que levar da Mesopotâmia para Canaã para casar com Isaac? Qual é a escolhida? Você vai aparecer um monte? Então Eliezer, guiado por Deus, ele disse: Senhor, eu já sei, eu vou fazer um teste e uma prova, e aquela que passar no teste é a varoa certa. Ele disse: eu estou com 10 camelos aqui. Se tem uma coisa que camelo gosta, irmão, é de beber misericórdia. Como bebe água, não é? E dar água para camelo não é coisa fácil. E o próprio Eliezer também queria água. Então ele disse: a moça que aparecer, olha o detalhe, sem eu pedir, eu não vou pedir, a que aparecer sem eu pedir, oferecer água para mim, aceitar abaixar o teu cântaro com água, molhar as minhas mãos, me der água para beber e oferecer sem eu pedir, ela oferecer, é a proatividade. Eita, é o servo útil, não o inútil, porque o inútil só faz o que o mestre manda, mas o útil é proativo, ele vai além, faz mais do que o mestre pede. Oh glória! Olha a prova e olha o teste, não é? Fala, não vou pedir. Então aquela que abaixar o cântaro para mim, molhar minha mão, me der água para beber e se oferecer para dar de beber para o camelo, essa aí é ela. Essa aí é ela. Por quê? Porque para tirar a água do poço, irmão, tinha que descer na fonte, e para descer na fonte tinha escada, na escada degraus, e para descer é fácil. Por quê? Porque o cântaro estava, mas para subir, eita, Deus está falando aqui, não está, irmão? Para subir é difícil, porque para descer está vazio o cântaro, mas para subir o cântaro ia estar cheio. E ele tinha quantos camelos? 10 camelos, e camelo toma muita água, irmão, e é 10 camelos, então ela ia ter que descer com 2 cântaros vazios, para subir com muita dificuldade, com 2 cântaros cheios, um na mão direita, e o outro na mão esquerda. Então essa era uma tarefa muito difícil, muito. Apareceram várias moças, mas só uma se prontificou. E Deus era tão profundo no mistério, irmão, que a Bíblia diz que o Eliezer, pastora, ele ainda estava com a boca aberta, ele nem tinha terminado de orar, e a donzela apareceu e disse: o senhor quer um pouco de água? Eita glória, eu vou falar de novo para ver se você pega. A intimidade daquele varão com Deus era tão profunda, a comunhão era tão profunda, a intimidade, que ele nem tinha acabado de orar, apareceu a moça e ele disse: o senhor quer um pouco de água? Oh glória! Que coisa tremenda, irmão, porque como Deus está no negócio, é rápido. Como Deus está, o céu responde depressa, é rápido, o negócio é rápido. Ele ficou maravilhado, ele disse para ela: eu aceito um pouco de água. E ela fez do jeito que ele pediu, ela inclinou, abaixou o cântaro, molhou a mão dele e ofereceu água. Ela correu até o bebedouro, despejou o resto da água, olhou para os 10 camelos, voltou e disse: você quer que eu dê de beber para eles? Não se preocupa, continue descansando, me deixa trabalhar, eu vou dar água para os seus camelos. Uma coisa tremenda. E como ela é um tipo humano da igreja, ele ficou de longe só olhando ela trabalhar. Enquanto ela trabalhava, ele ficou em silêncio, observando. E enquanto ela trabalhava e ele observava, ele ficava impressionado com ela, irmão. Só de ver ela trabalhando, ele percebeu que nas suas atitudes e nas suas palavras tinham qualidades morais. E ali ele descobriu que aquela
era a moça, aquela era a varoa. E sabe que é lindo? Que nós temos aqui o campo da tipologia bíblica. Abraão é o Deus Pai, o Deus Pai. O Eliezer é o Deus Espírito, o Deus Espírito. Isaac é o Deus Filho, o Deus. E Rebeca, que é a varoa, é um tipo humano da própria igreja. Abraão é o pai, Isaac é o Deus Filho, Eliezer é o Deus Espírito, e Rebeca é a própria igreja. Enquanto a Rebeca trabalhava e descia na fonte, o Eliezer, que é o Espírito, estava só de olho nela. Pegou o mistério, irmão? Pegou? Aonde você vai, o Espírito te acompanha, te observa. E a Rebeca era graciosa, era formosa, era muito bonita de porte, de aparência, de semblante. E ele perguntou para ela: quem é o teu pai? De quem você é filha? Ela disse: o meu pai é Betuel, a minha mãe é Milca, o meu irmão é Labão, eu sou da família de Naor. E quem era Naor? Naor era irmão de Abraão. Eita glória! Olha onde o camarada foi parar, irmão. Foi parar no meio da parentela do Abraão. Ele parou bem no lugar certo e na hora certa. Na hora certa. Então isso quer dizer aqui para nós que se o Betuel é marido de Milca, pai de Rebeca, e o Betuel é filho de Naor, e Naor é o irmão de Abraão, isso quer dizer que a Rebeca, ela era o que de Abraão? Sobrinha neta. Ela era sobrinha neta de Abraão. Isso quer dizer que Isaac se casou com a sua prima de segundo grau. Até aqui era permitido, por quê? Porque ainda não tinha a lei que deu Deus para Moisés. A lei que Deus deu para Moisés só veio depois. Durante esses dias, a lei que regia a terra era o código de Hammurabi. Não era ainda a lei mosaica, porque aqui Moisés ainda não era nem nascido. Então ainda era permitido o casamento entre primos. Então eles eram primos de segundo grau. E diz a boa palavra que enquanto o capítulo 24 é o capítulo da união, pulando para o capítulo 26, onde nós lemos o versículo 22, a Bíblia diz que a fome veio, irmão, mas veio para arrebentar, veio para arregaçar com a terra. Mas Isaac estava debaixo de uma promessa, de uma... Quem tem promessa? Deixa eu ver quem tem. Eita glória! Promessa é coisa boa. Promessa é coisa boa. Isaac está debaixo de promessa. Aí o Isaac queria descer para o Egito, porque a fome chegou em Canaã. Ele falou: opa, eu vou para o Egito. Aí Deus falou para ele: para o Egito não. Isaac, irmão, desceu para Gerar. E como ele chegou em Gerar, Deus era com ele. E diz a Bíblia Sagrada que as promessas que Deus fez para Abraão, Isaac, por ser filho, ele herdou. Então, o novo portador da bênção é Isaac, porque o seu pai já era falecido, no capítulo 26. Então, ele é o portador da bênção. E diz a Escritura que quando ele chega em Gerar, ele foi falar com o rei daquela terra, que era um rei chamado Abimeleque. Só que Abimeleque não era o nome próprio do rei. Abimeleque era um título, como Faraó, como Herodes, como César, como rainha de Candace. Então não é nome próprio aqui, é apenas um título. Então todos os reis daquela região tinham o título de Abimeleque. E como a mulher de Isaac era belíssima, a tal da Rebeca era linda demais, ele estava com medo de morrer por causa da beleza dela, porque o pensamento dele era o seguinte: falou: olha, vão perguntar o que tu é minha, se eu falar que tu é minha esposa,
mesmo assim vão querer lhe tomar de mim. E como Isaac ele era pacífico e um homem pacato, ele não era de guerra, ele poderia morrer. E isso, segundo o entendimento dele mesmo. Então, para escapar da suposta morte, por causa da beleza da varoa, ele preferiu mentir. E ele disse para ela: se alguém perguntar o que eu sou de você e o que tu é minha, vamos fazer um acordo aqui. Se alguém perguntar se você é minha esposa, eu vou ter que dizer que não. Eu vou ter que dizer que você é a minha irmã. Se alguém perguntar se eu sou seu marido, você vai ter que mentir. Diz que eu sou o teu irmão. De fato, havia um certo risco de morte. Mas o que faltou para Isaac, como faltou em outro tempo para Abraão, foi fé. Foi, porque se tem algo lindo que Deus te deu e precioso, se Deus te deu, Ele garante que seja teu. Então pode levantar o inferno inteiro para querer arrancar. Se Deus te deu, Ele garante que vai continuar sendo teu. Sendo teu. Então não precisava mentir. Ele só precisava ter fé. Tem aí? Deixa eu ver quem tem. Oh glória, deixa eu ver quem tem. Oh aleluia. Porque quem tem fé, crê sem ver. Hebreus capítulo 11. Quem tem fé, depois você lê Hebreus 11, está logo no primeiro versículo, Hebreus 11, 1. Quem tem fé não enxerga nada. Depois as cartas paulinas vai confirmar que nós não andamos por vista, andamos pela. Então quem tem fé não vê. Quem tem fé crê sem ver. E como é que tem um monte de hino que diz que a gente vê pelo olho da. Aí está errado. Hebreus 11, 1. Porque quem tem fé espera, quem tem fé tem certeza, quem tem fé crê que vai chegar, sem ver absolutamente. Eita, dá para dar glória para Ele aí, irmão? Ó, coisa tremenda! É por isso que você está aqui, ó. Tu está aqui dando glória. Quem não tem fé, passa ali na calçada, não é? E vê você dizendo assim: glória a Deus! Para ele, tu está louco. Por que a gente está louco? Porque você está dando glória para alguém que você não. Eita! Só que você não consegue ver, mas já dá para sentir que ele está na casa. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Eu não estou vendo, mas eu creio que ele é real. É fé. Eu não vejo, mas eu creio. Não é? A palavra rema é liberada. A vitória está chegando. Tu não está vendo nada, mas está crendo para glória. É fé. É fé. Crê sem ver. E faltou um pouquinho para ele naquela hora. Aí ele mentiu. Aí, irmão, certo dia, porque não tem jeito, irmão. Não tem como alguém sustentar mentira por muito tempo. Dá para manter por pouco tempo a mentira, mas por muito tempo não dá. E como a fome veio e era terrível, passou muito tempo e Isaac continuou ali, no mesmo lugar em Gerar. E como o tempo passou, não dá para sustentar mentira. Ele esqueceu do combinado. E aí, um belo dia, ele está do lado de fora da casa, da tenda que ele morava. E o que ele fez? O texto diz que ele brincava, que ele começou a brincar com Rebeca. E a linguagem original, que é o hebraico, diz que ele estava fazendo carinho nela. Ele a acariciava. E na hora que ele brincava com ela, dava risada e acariciava, tinha uma brecha. Qual era a brecha? A Bíblia diz que a janela da casa do rei estava. Ai. Ah, meu Deus. O rei, quando olhou a brincadeira e a carícia, falou: rapaz, esse cara está me enganando. Porque ele disse que é irmão dela, mas pela brincadeira e pela carícia, não é irmão. O rei descobriu que era marido e mandou chamar o varão Isaac. Ele disse: rapaz, tu é doido? O que é que tu fez aqui? Porque você disse que é tua irmã,
mas ela é tua esposa na verdade, e ela é belíssima, e por causa da beleza dela, e você diz que é a tua irmã, você estava correndo risco. Que risco? De qualquer varão aqui gostar dela e possuí-la. Aí você ia trazer uma desgraça para o meu reino. Então o que tu fez é um delito perigoso. Então, para colocar os pingos nos is, o rei bradou e disse assim: olha, a partir de hoje, fica claro para todo mundo aqui, que Isaac e Rebeca é marido e mulher, e que todos os varões estão proibidos de tocar nela. Oh glória! Mais uma vez para ver se você pega. Olha o que disse o rei: a partir de hoje, todos os varões estão proibidos de tocar, oh glória, de tocar nela, de tocar nela. Você é tão precioso, que o rei já deu uma ordem. Tu lembra do Salmo 91? Dar a ele ordem, aos seus anjos, ao teu respeito. A ordem já foi dada. Por sermos a Rebeca do Isaac, nós somos intocáveis. Por isso que diz a Bíblia, no livro poético dos Salmos: não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus, eita, profetas. Tô pensando que não vale nada, e por tua causa, se precisar, Deus mata quem for. Por quê? Porque tu vale muito. A igreja é Rebeca, é preciosa. E bem pro do 26, o Isaac, naquele tempo de fome, de muita fome, muita crise, a Bíblia diz, irmão, que Isaac, com seus servos, quando chegaram ali em Gerar, eles cavaram um poço dentro do vale. Cavaram o poço. Aí vieram os homens daquela região, os pastores que habitavam ali, e brigaram com os pastores de Isaac. E o poço que ele achou era um poço que deu água viva. Era um poço de água viva. E então os homens cresceram o olho e disseram assim: não, esse poço aqui é nosso. Como Isaac era um homem pacífico, não era um homem de guerra como o rei Davi, ele abriu mão do poço, deixou para lá, e os teus servos saíram dali e cavaram um outro poço. O nome desse primeiro poço, como brigaram com ele por causa do poço, o nome do poço se chamou Ezeque. A palavra Ezeque, em hebraico, significa contenda. Então aquele poço recebeu o nome de contenda, Ezeque, o lugar ou poço da contenda. Imagine você que você vai abrir um comércio, e você precisa dar um nome para a empresa, uma razão social, um nome para a empresa, uma razão social. Ninguém aqui em sã consciência colocaria o nome na sua empresa, no seu negócio, de Ezeque, porque Ezeque quer dizer o lugar da contenda, e aquilo que é teu, irmão, tu quer que seja uma benção, então o poço, por causa da briga, virou Ezeque, virou o lugar da contenda. E como Isaac é o portador da benção, falou: rapaz, esse trem aqui para mim não presta, porque isso aqui é o poço da contenda, é Ezeque, então isso aqui eu não quero. Mas em vez de desanimar, ele continuou trabalhando e mandou cavar outro poço. Por quê? Porque a palavra rema já tinha sido liberada. Tem a palavra logos e a palavra rema. Qual a diferença da palavra logos para rema? É que a palavra logos é a palavra escrita, e a palavra rema é a palavra liberada. A palavra logos está aqui, ó, está escrita. E a palavra rema qual é? Está saindo da minha boca para você agora. Oh glória, oh glória, oh glória. A palavra logos é para marcar o momento, mas a palavra rema é para marcar toda a história.
Eita glória! É para marcar toda a história. Para marcar toda a tua história. Então nesta palavra rema que sai da minha boca, tem coisa boa sendo liberada para a tua vida e para a tua casa. E através desta palavra, Deus não vai marcar só um momento, mas se você crer, Ele vai marcar toda a tua história. Toda a tua história. Oh, coisa linda. Aí ele parte para o segundo. Ele não desanima, por quê? Porque ele tinha a palavra logos, que é escrita, mas ele tinha a palavra rema. A benção já tinha sido já estava sobre ele. Era só uma questão de tempo. Então ele disse, eu não vou desanimar, pelo contrário, eu vou cavar outro. Eita glória! Tá triste por quê, irmão? Ah, pastor, não deu certo. Levanta a cabeça e vai dando glória. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. De vez abalar e estremecer, ele foi cavar outro. A ordem é para cavar, e ele foi. Cavou o segundo. Aí diz a palavra que quando cavou o segundo, misericórdia, irmão. Mais problema e mais contenda. Crescer o olho no segundo poço. Isaac disse, com esse eu também não fico. E colocou o nome no segundo poço de Sitna. Sitna em hebraico quer dizer inimizade, quer dizer ódio, quer dizer acusação. Sitna é acusação, inimizade e ódio. Então ele não podia ficar com este poço. E um detalhe precioso da escritura é que da mesma raiz que vem a palavra Sitna, é desta mesma raiz em hebraico que surge a palavra Satanás, não é? A palavra Satanás vem da mesma raiz da palavra Sitna. Sitna, inimizade, ódio e acusação. E da raiz da mesma palavra Sitna vem a palavra Satanás. Isso quer dizer o que, pastor? Que o responsável, que o promotor da inimizade, o promotor do ódio e o promotor da acusação é Satanás. Quem é que planta ódio no coração do homem? Satanás. Quem é que põe inimizade para uma pessoa ficar de cara virada com a outra? Satanás. Quem é que faz um acusar o outro? Satanás. E quem é o principal acusador? É o próprio Satanás. Então ele não podia ficar ali, porque o nome do poço era Sitna. Está pensando que o Isaac parou? Que o Isaac desanimou? Coisa nenhuma. Por quê? Porque a palavra rema já tinha sido liberada. Eita glória! E ele disse, eu vou continuar na peleja, porque Deus disse que a vitória é minha. Se ele disse que é minha, ele vai dar o que é meu. Partiu para o terceiro poço. É o versículo que a gente leu aqui. Cavou, saiu água boa, e ele disse, colocou o nome, esse aqui eu vou chamar de Reó. Qual o nome dessa igreja mesmo? Tem glória para ele aí? Eita glória! Porque Reobote em hebraico disse Isaac, porque agora. Outra versão diz assim, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Essa aqui diz, porque agora nos alargou. Outra diz, porque agora nos deu lugar. Por que lugar? Porque ele cavou o primeiro, tomaram. Ele cavou o segundo, tomaram. Ele cavou o terceiro e Deus não deixou o diabo pôr a mão. Aí ele disse, esse aqui agora é meu. Oh glória! Então em hebraico a palavra Reobote significa lugar próprio. Mais uma vez para ver se alguém pega. A palavra rema está sendo liberada, irmão. O Espírito está aqui bravando na minha boca. Reobote significa lugar próprio. Tem glória na boca aí?
Eita, por quê? Porque neste ano de 2024, Deus vai te entregar o Reobote, lugar próprio. Reobote significa também lugar espaçoso. Por falta de espaço, tu não vai sofrer nunca mais, porque Deus te entrega o Reobote. Reobote também significa o lugar da prosperidade. Por isso ele disse: o Senhor nos deu lugar e agora prosperaremos. Agora que eu tenho o meu lugar, agora que eu tenho o que é meu, agora vai. Agora vai. É isso que estava declarando Isaac: lugar espaçoso, lugar próprio, varão, lugar da prosperidade. Quer dizer também, Reobote, um lugar de alívio. Por que alívio? Porque em Ezeque, contenda, só briga e quebra pau. Em Sitna, inimizade, um de cara virada com o outro. Em Sitna, muito ódio, coração duro. Em Sitna, acusação, um disparando no rosto do outro. Só que agora ele tem Reobote. Aí como ele tem Reobote, ele sente alívio. Por quê? Porque no Reobote não tem a contenda do Ezeque, não tem a inimizade de Sitna, não tem ódio e nem acusação. Então em Reobote ele tem prosperidade, ele tem paz e alívio. Deus não quer você em Sitna, porque aí, irmão, só tem inimizade, ódio e acusação. Deus não quer você em Ezeque, porque só tem contenda. É um contra o outro. Mas Deus vai mudar você de lugar e vai colocar você em Reobote. Vai ter paz, vai ter alívio e se prepara para prosperar na terra. Vai prosperar na terra. Vai prosperar na terra. E para concluir esse sermão, levanta a tua mão direita bem alto, bem alto. Eita, é só quem crê. Lá em cima, bem alto. Segura a mão direita lá em cima. Na minha boca, para a amada igreja, assim diz o Senhor: sejam bem-vindos ao ano da colheita. Mais uma vez, para quem crê, assim diz o Senhor: sejam bem-vindos ao ano da colheita. Quem é que pode dar glória por esta palavra? Aplauda Ele em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus é fiel. E Deus vai te surpreender e te entregar o Reobote. Sem soberba, com humildade, você vai poder abrir a boca para dizer: esse espaço aqui é meu. Eu não te conheço, irmão, não sei onde tu mora, com quem mora e como é, mas o que interessa pela revelação da palavra é que tem Reobote para você. Um lugar onde vai ter alívio, um lugar onde vai ter paz, e um lugar onde Deus vai fazer você crescer na terra. Lugar amplo, de amplitude, espaçoso. Pastor, eu não posso, mas Deus pode. Mas Deus pode. Fica com esta palavra. Deus te abençoe. E mais palma para Jesus. Pode aplaudir.